Para a última etapa da nossa programação do 14º Congresso, teremos agora a conferência de encerramento. E é com enorme honra que recebemos na sua composição, Sua Excelência, o Ministro-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Dr. Antônio José de Barros Levenhagen. Também na apresentação, nosso presidente do TRT da 15ª Região, desembargador Flávio Alegrete de Campos Cooper. E também uma honra recebermos o secretário-geral da presidência do TST, Dr. Adley Christian Carvalho Pereira. Com a palavra, o presidente do TRT da 15ª Região. Senhores congressistas, queridos colegas magistrados, nossa eterna presidente, doutora Eliana Felipe Toledo, caríssimo Adley, que hoje é o secretário executivo do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, já pela segunda vez, e que foi diretor-geral do nosso tribunal. Me coube a difícil tarefa de apresentar Sua Excelência, o doutor Antônio José de Barros Levenhagen, o ministro presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Tarefa que reputo muito difícil, porque o ministro Levenhagen dispensa apresentação, tendo sido juiz e desembargador do nosso tribunal. E transmitir ao público e aos colegas todo o nosso contentamento, todo o nosso regozijo e satisfação pelo ministro que nós conhecemos, que muito afeto ao trabalho e que, fora seu período na corregedoria, difícil de viajar, em ter acedido e estar aqui presente para encerrar este congresso já no 14º ano de sua edição, transmitir todo esse carinho que nós sentimos pela presença do ministro é tarefa difícil. Ao invés de dizer os aspectos principais do currículo de Sua Excelência, eu prefiro fazê-lo de uma maneira mais doméstica, uma maneira mais pessoal, e ressaltar 4 características da personalidade de Sua Excelência. Primeiro, que o ministro Levenhagen é uma pessoa com uma cultura jurídica, ética sólida e vocacionada para o direito do trabalho. Apesar do seu pai ter sido um notável juiz de direito do Estado de Minas Gerais, famoso comentarista do Código de Processo Civil, e o irmão do ministro Levenhagen, juiz de direito e hoje desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o ministro Levenhagen, seguindo a tradição, também foi promotor de justiça no Estado de Minas Gerais e juiz de direito de Minas Gerais também. Mas, ouvindo aquela vocação, que é aquela voz interna que chama, né, atraído pelos princípios da justiça social, ele fez concurso para a Justiça do Trabalho. Então, foi uma opção de Sua Excelência que é vocacionado para o direito do trabalho. Em segundo lugar, o ministro ele tem uma personalidade magnética. É impossível ficar do lado de Sua Excelência sem aprender. E até aqui eu quero, aproveitando a presença do Dr. Arnaldo Susequinde Filho e Nilza Susequinde, que é biógrafa, o meu pai confessava a mim, meu finado pai, ele dizia o seguinte, que era advogado trabalhista no Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro era a capital do país. Ele disse, meu filho, quando eu não tenho nada que fazer no escritório, sabe o que eu faço? Não, eu vou no TST. E lá eu fico sentado aprendendo dos debates e das grandes lições do ministro Arnaldo Susequinde e Délio Maranhão.
E eu queria dizer ao ministro Levenhag que eu conheço, ministro, vários advogados e sindicalistas que vinham à sessão quando Vossa Excelência era desembargador no nosso tribunal, vinha aquém do seu tempo e ficava além do seu tempo só para ouvir os votos do ministro e só para fruir dos seus ensinamentos, dos seus brilhantes votos. Além disso, o ministro é muito democrático, tem feito, como presidente do TST, uma aproximação com os 24 tribunais regionais do trabalho, né, uma aproximação intensa, uma parceria com os tribunais, e o ministro é muito acessível também. Então, são 4 características. E o que se pode querer mais de um presidente de tribunal superior? Uma pessoa com a vasta cultura jurídica e ética, vocacionada para a justiça do trabalho, uma personalidade professoral e magnética, uma pessoa democrática e acessível. Então, eu passo a palavra ao ministro. Sua Excelência, o presidente desse nosso glorioso Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, caríssimo amigo, a quem admiro muito, Dr. Flávio Cooper, fez uma introdução bastante personalíssima. Fugiu ao padrão daquelas apresentações formais de leitura de currículos e coisa que o valha. O meu currículo é pauper. Sua Excelência optou muito bem por essa apresentação amistosa e carinhosa, porque se fosse ler o meu currículo, talvez os decepcionasse. Mas de uma coisa eu me orgulho, e isso eu digo com o coração cheio, porque eu sou realmente um magistrado. Dos poucos títulos que tenho, aquele do qual eu me orgulho, e ao longo de 35 anos de magistratura me esforcei para estar à altura dele, é o de ser um magistrado. E é estranho, porque não me imaginava magistrado do trabalho. Ingressara no Ministério Público de Minas Gerais, logo depois juiz de direito, mas meu pai, que foi juiz de direito e depois de aposentado lançou-se à literatura jurídica e fez um comentário pioneiro do Código de Processo Civil de 73, e logo depois lançou-se ao comentário de todo o Código de Processo Civil, o Código Civil de 1916, Lei do Inquilinato. Quando se lançou o divórcio, escreveu uma obra muito especial, do casamento ao divórcio, e nisso há uma passagem bastante curiosa, que quando ele decidiu escrever essa obra, quando se promulgou a emenda do divórcio, eu pedi a ele que me cedesse um espaço para que escrevesse uma introdução histórica sobre o casamento. Ele indagou qual o motivo. Eu falei, para que eu apareça junto com você no seu livro e já consiga algum mérito. Ele falou, tá bem, então vai escrever lá a sua introdução sobre o matrimônio, enquanto eu vou fazendo aqui o livro sobre o divórcio. Pois bem, eu levei quase um mês e pouco fazendo uma pesquisa, e ao final desse período eu concluí a introdução e apresentei a ele. E ele me indagou, o que é isso? Eu falei, é a introdução histórica sobre o livro que vai ser lançado, do casamento ao divórcio. Nós tínhamos combinado. Eu falei, mas que é isso? Você está atrasado, o livro já está no prelo, vai ser lançado agora há pouco. Eu escrevi 2 laudas, ele escreveu o livro inteiro. Era um homem excepcional, de extrema modéstia. Como juiz de direito, ele atendia as pessoas em casa, aos sábados e domingos, não havia tempo, ele exercia a magistratura na sua plenitude. E por isso que o exemplo dele deixou uma marca profunda. E sempre fiz questão de dar o máximo de mim para estar à altura desse exemplo dignificante que foi o meu pai.
Ele faleceu cedo, infelizmente, aos 68 anos, mas realizou tudo aquilo que um homem simples como ele, que iniciara na rede ferroviária como telégrafo e chegara depois à situação que chegou, é um motivo de muito orgulho para os filhos. Mas ele tinha um especial carinho pelo Judiciário do Trabalho. Quando ingressei no Ministério Público e tomei posse na comarca de Passa Quatro, em Minas Gerais, lá estava ele, com aquele olhar assim sisudo, porque ele tinha duas figuras, uma pública, daquele juiz que dava a ideia de um juiz extremamente austero, e aquele que os conheciam mais de perto, que o viam como um magistrado humano, compreensivo. E eu ali para fazer o discurso, quando olhava para ele, eu tinha quase uma crise de choro, porque ele olhava para mim com aquele olhar firme, etc., e eu me sentia intimidado. E antes disso, uma passagem muito curiosa, porque eu não cheguei a advogar, porque se o fizesse seria um desastre. Não tinha como cobrar honorários advocatícios. Eu advogava e depois, ao final, se vitorioso, a parte fazia algumas ponderações da dificuldade de pagar honorários e eu cedia aquela dificuldade e não cobrava. E dei-me conta, se seguisse nessa linha, eu estaria em situação financeira extremamente difícil. Por isso, não vocacionado para a advocacia, ingressei no Ministério Público para ter uma primeira experiência e depois na Justiça Comum. E, quando disse do meu interesse na Justiça do Trabalho, ele se mostrou extremamente contente, porque na época em que ele atuara como juiz de direito, sabemos todos nós que cumulava a função jurisdicional na área trabalhista. E o que ele era motivo de maior orgulho para ele eram as confirmações das sentenças proferidas em direito do trabalho. Ele tinha uma pasta guardada com todo o carinho das decisões proferidas nesta área, e quando eu disse a ele que largaria para ser juiz de trabalho, ele vá, porque ali você será feliz. Eu sempre tive uma consideração muito grande pelo Judiciário do Trabalho, e você realiza um sonho que eu não pude realizar, porque na época o Judiciário do Trabalho ele estava instalado só nos grandes centros e a Justiça Estadual ela se espraiava pelas pequenas comarcas, de maneira que é vocação, mas por uma indução de um pai generoso, de um pai que se dedicou a uma família de 9 filhos e com uma dificuldade muito grande, e teve uma coragem que até hoje não vi em juiz algum. Em 1968, em plena vigência do AI-5, o governador do estado de Minas Gerais atrasara em 5 meses o pagamento de vencimento dos magistrados mineiros. Na ocasião, todos aqui são jovens, e eu, evidentemente, na época era moço, mas tinha a percepção das dificuldades pelas quais ele passava. Fazíamos compra na venda, na padaria, sempre naquela caderneta, o famoso fiado. E isso se sucedeu durante 5 anos. Ao final desses 5 meses, ao final desse período, ele estava psicologicamente sem condições de julgar, porque ele não teria como decidir causas alheias se ele era devedor do padeiro, do açougueiro, do dono da venda. E ele, num ato, para mim, de extrema coragem, e não de subalternidade, e nem de deserção do dever dele como magistrado, baixou uma portaria fechando o fórum, até que o governador, que se encontrava em Maresteíz, no Espírito Santo, de férias, gozando a praia, não pusesse em dia os salários dos magistrados mineiros. Só que ele ficou só. Ninguém o acompanhou nessa atitude. E não se sabe como essa portaria foi levada ao conhecimento do Senado, em plena ditadura, e ali se leu o MDB, e o governador de Minas se sentiu naturalmente
ofendido e o relegou ao ostracismo. Toda vez que pretendia uma promoção, era preterido por mais jovens, me desculpem a franqueza, magistrados de menor capacidade jurídica, e ele viu que não havia possibilidade de avançar na carreira e se dera por satisfeito, aposentara-se, e felizmente Deus o iluminara para se aposentar, porque foi aí que se revelou a veia de escritor e de professor. Faleceu em 84, dando aula de processo civil, quando teve uma síncope fulminante e caiu morto na sala de aula. Viveu como queria e faleceu como desejava, como magistrado. Por isso é que eu me sinto extremamente orgulhoso dessa herança que tive do meu pai e, sobretudo, do carinho da minha mãe, porque meu pai se dedicava horas e horas ao trabalho, e quem cuidava daquela filharada toda era a dona Terezinha de Barros Levenhagem, uma italiana muito gentil, muito afável, e que soube dar uma excepcional educação aos filhos, à exceção desse que vos falo. E, com o andar da vida, eu vim para São Paulo, e prestei o concurso na 2ª região, e na ocasião eu me lembro que fizemos a prova na USP, ali na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. E um advogado, colega meu, eu era já promotor e ele advogado, e eu já estava aprovado como juiz de direito, e quando fui conhecer a comarca para onde iria, que chamava-se Natécia, era um caminho de terra batida, cheia de bananeiras ao longo dela, e eu e a Jussara, minha esposa, a meio caminho, encontramos um cavaleiro. E perguntei para ele, dista muito Natécia? Falei, o senhor pode dobrar aqueles morros, descer e subir, talvez algum dia o senhor chegue lá. Aí eu dei marcha ré e voltei. E fui fazer concurso para juiz de trabalho, e nessa oportunidade, na 2ª região, esse colega que veio fazer concurso comigo de Varginha dizia: o que estamos a fazer aqui? Veja só os candidatos que se inscreveram, todos formados na USP, todos de terno. Eu estava de calça jeans, mais à vontade, que era a primeira prova daquela, que hoje não tinha a múltipla escolha, mas era uma dissertação que me lembro direitinho, um tema bastante complexo: autonomia da vontade, a liberdade de contratar e a intervenção estatal. E fizemos a prova, e ele sempre preocupado com o fato de que os outros concorrentes ou candidatos estavam trajados de terno, ele também de terno e eu de calça jeans e camisa à vontade. E no retorno, além da dissertação, tinha algumas perguntas. Ele me perguntou: como é que você acha que foi? Eu falei: eu acho que foi muito mal, porque a dissertação realmente é uma dissertação que demandava um fôlego, não só jurídico, mas sociológico, filosófico, e eu não sei se eu teria saído tão bem. Ele falou: mas eu acho que saí muito bem. Eu comecei com o piano. Eu falei: você foi até o piano? Eu falei: qual o piano que você está se referindo? O do direito romano ou o piano? Porque esse fenômeno é mais recente, é da Revolução Industrial. E aí viemos conversando, ele dizendo que talvez tivesse tirado 8, e eu dizia: olha, se tirar 4 é muito. Quando chegamos em Varginha, para surpresa, ele disse: você passou, e eu fui reprovado. E, nessa ocasião, o que me deixou mais lisonjeado foi de ter conhecido pessoas de extrema capacidade cultural, capacidade técnica, capacidade jurídica, como Pedro Paulo Manos, Conceição, mais outros que, por hora, me falha a memória, porque isso já se vão 35 anos, mas ao vir para a 15ª, por onde optei para me remover quando se criara, aqui encontrei amigos.
alguns dos quais muito chegados, e me permito saudar todos os desembargadores da 15ª Região, por quem nutro uma grande admiração, na pessoa da minha queridíssima amiga, desembargadora Eliane Felipe Toledo, ex-presidente do tribunal, e tínhamos uma convivência excepcional, eu, ela, Conceição, Marilda, e formávamos um grupo mais do que de magistrados, de verdadeiros amigos, com intercâmbio, com uma alegria de julgar, e não aquela carga pesada que hoje, infelizmente, aqueles que vêm para a magistratura talvez o venham atraído pelo subsídio e não mais pela vocação, porque vir para a magistratura exige vocação, assunção de deveres, prestação de serviço público, porque nós estamos a serviço da sociedade. E isso não há nada que supere. Apesar do anátema de Jesus, não julgueis para que não sejais julgados, a nossa decisão e julgamento são falíveis. Até hoje não se encontrou um antídoto contra a falibilidade humana. E por isso é que nós nos sentimos cada dia mais humanos, porque erramos. Só não podemos admitir aquilo que se faz para justificar uma atitude intencional malévola, o famoso erro não intencional, né, que eu não acredito. E hoje o país vive uma quadra em que o Judiciário do Trabalho se consolidou como órgão do Poder Judiciário de magna importância. Na minha época, em 80, se falava justicinha. Eu até chamava colegas, quando se referia ao Judiciário do Trabalho como justicinha, que eu estava à disposição para debater qualquer disciplina. Filosofia do direito, sociologia jurídica, direito penal, processo penal, direito administrativo. E se ele estaria em condições de debater comigo direito do trabalho. E não é que os tempos mudaram. O direito do trabalho hoje é peça fundamental de resgate da dignidade humana. E as nossas decisões como magistrados do trabalho têm consequências sociais e econômicas das mais relevantes. E daí o constante crescimento da nossa responsabilidade pela soberania popular. Se temos o dever, porque a lei, a consolidação e as normas da República assim o dispõem, para que nas nossas decisões infundamos o respeito merecido à dignidade da pessoa humana, também não podemos esquecer de que do outro lado dessa relação há uma empresa que hoje tem função social, gera renda e gera empregos. E é preciso um equilíbrio nas decisões para que, sem descurar da proteção que o empregado merece, porque a lei assim o faz, diante da sua hipossuficiência econômico-financeira, não sejamos também tão dispostos a dar a ele, muito além do que a lei dá, sem ter olhos fixos na preservação da empresa, porque sem ela não se vai cogitar de empregos. Mas, felizmente, o que percebo, da altura lá do cargo que ocupo, e que ali eu sou o primeiro a servir e o último a ser servido, vejo que o Judiciário do Trabalho tem mantido um certo equilíbrio. Equilíbrio que está na própria Constituição da República. Não é equilíbrio que eu mesmo concebi, porque não teria essa capacidade. Mas o Constituinte de 88 o fez e o fez muito bem. No artigo 1º da Constituição da República se diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Vejam que o Constituinte não os dissociou, os colocou no mesmo patamar de direitos, de fundamentos da República Federativa. Uma indicação claríssima
para que, nessa época do neopositivismo, com a centralidade da Constituição e em que os princípios ganham normatividade, jamais possamos descurar de que esses dois valores não estão em antagonismo irreconciliável. Eles devem estar em equivalência axiológica, visando o bem comum da nação brasileira. Vale dizer, de todos quantos vivem no Brasil. Penso, a essa altura da minha vida, depois de tantos anos de magistratura, e aqui devo confessar que li Karl Marx, nos seus 5 volumes, uma leitura terrivelmente difícil, e devo dizer que fui um marxista de carteirinha e depois evoluí para o socialismo, não utópico de Proudhon, mas do Manifesto Comunista de 1848 de Engels e Marx, e todos nós temos essa inclinação social. E por isso, quando se fala a justiça é social, não há justiça que não seja social. Toda justiça ela é necessariamente social, porque ela se volta para a sociedade. E quando se diz malevolamente e sem conhecimento de causa de que o judiciário é protecionista, é porque não sabe que o judiciário aplica uma lei que é protecionista. Se o somos, é porque a lei o é. Só não se admite que exasperemos essa proteção a ponto de tornar e inviabilizar o empreendimento, os empreendedores, os potenciais empreendedores, para que, com seu risco, assumam esse risco e criem empresas para manter e aumentar empregos para essa leva de juventude que vem para o mercado de trabalho. E não só nesse artigo 1º, a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, quis, a meu ver, talvez uma interpretação falha, de que não tem os predicados culturais e jurídicos capazes de bem interpretar esse artigo, o artigo 170 da Constituição, ela também é muito sintomática a respeito. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Veja que o Constituinte voltou a usar a conjuntiva e não a disjuntiva ou. Fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios, dos quais destaquei 2 que julgo os mais relevantes: função social da propriedade e a busca do pleno emprego. Este inciso 7º, por exemplo, tem animado e animou o Tribunal Superior do Trabalho a editar a súmula 331 acerca da terceirização. Porque isso daqui não é mero princípio, isso é regra a ser observada na legislação ordinária. Porque a terceirização era um fenômeno econômico e precisava de uma roupagem jurídica. Todos nós sabemos que o juiz não pode se abster de julgar dizendo que não há lei, há lacuna na lei. Lhe é proibido simplesmente abster-se de decidir. Para tanto, terá de se valer dos princípios gerais de direito, analogia lege, analogia iuris, direito comparado e outras tantas modalidades que o legislador lhe colocou à disposição para que cumpra essa determinação de resolver o caso concreto. Só que não havia, na legislação posta, nada que dissesse e disciplinasse esse fenômeno econômico. O que fez o TST? Nada mais do que cumprir a sua obrigação de dar uma roupagem jurídica a um fenômeno econômico que, na época, se mostrava extremamente predatório e hoje ainda tem esse resquício predatório, para dizer que 2 normas jurídicas, 2 leis tratavam da
segurança e limpeza, em que se admitia a terceirização. Concebemos, então, a atividade meio, porque a legislação assim o diz, e extraímos dessas duas leis que autorizavam a terceirização nessa atividade, a conclusão óbvia de não se admitir terceirização na atividade fim da empresa. Tínhamos que tomar essa deliberação por força de lei, porque caso nós nos abstivéssemos, estaríamos renegando aquilo que juramos cumprir, a Constituição. E a Constituição nos dava, como a lei ordinária também já nos dava, ferramentas para dar a roupagem jurídica para proteger o empregado, porque essas empresas, na ocasião, e ainda hoje se verifica esse fenômeno, poucas empresas de maus empregadores, ou algumas que, na época, muito frequente, e agora, com essa atuação firme do TST, passaram a ter uma certa moralização, para que não vejam nos empregados aquilo que o século XIX via na Inglaterra, na época industrial, de a mão de obra ser mera mercancia. Evoluímos para melhor, evoluímos para reconhecer a dignidade da pessoa humana, sem esquecer de que a dignidade da pessoa humana não pode ser levada ao extremo para resolver casos em que a própria legislação posta já dá a solução. Nós temos que nos reservar para a utilização desses princípios constitucionais que hoje, pelo neopositivismo, têm conteúdo normativo, para aquelas normas ambíguas em que todo o processo de ilustração, de completude da norma não é satisfatório, e aí devemos, então, recorrer a esses princípios para chegarmos a uma solução justa. Solução justa que só se dá em primeiro e segundo graus de jurisdição. Tribunal superior algum se propõe a fazer justiça. Nem lhe é afeto esta missão. Isso está afeto aos juízes de primeiro grau e aos desembargadores. E por quê? Porque eles têm o conhecimento direto da causa. Porque a sentença não é um ato de subsunção, um silogismo, premissa maior, premissa menor, conclusão. Envolve todo o sentimento do ser humano quando se dá conta, tete a tete com aquele que vem a juízo, das suas dificuldades, das suas amarguras, e escolhe, para o caso concreto, a melhor solução. O Tribunal Superior, eu costumo dizer, e aqui o ministro Lely que me perdoe, eu considero que a maior honraria não é ser ministro do TST, é ser um excelente e vocacionado magistrado de primeiro grau. Toda a estrutura do judiciário brasileiro, quer da Justiça do Trabalho, quer da Justiça Comum, da Justiça Federal, repousa na imagem que o juiz de primeiro grau pode transmitir ao jurisdicionado. Porque se ele não tiver o cuidado de transmitir a imagem de um juiz comprometido com as suas tarefas, com os seus deveres, certamente a população não irá dar crédito ao judiciário. Por isso é que eu nutro um amplo e incontida admiração pelos juízes de primeiro grau. Eu o fui e me dediquei ao longo da minha judicatura de primeiro grau, e não digo isso como orgulho, digo isso porque cumpri o meu dever. E certa vez, para mostrar aos colegas, e vejam que eu estou fazendo colocações no encerramento, abordando temas que se pipocam ora aqui e acolá. Isso porque Sua Excelência, o ministro, o desembargador Flávio Cuppy, quando me convocou, porque foi uma convocação, não foi um convite, ele queria que eu dissesse qual o tema que falaria. E eu disse a Sua Excelência, olha, a convocação até aceito, mas dizer o tema que eu vou desenvolver é demais, porque eu estou há 3 meses e alguns dias na presidência do TST, do Conselho, graças
a magnanimidade dos meus colegas que depositaram essa confiança em mim e que me esforço dia a dia para corresponder a essa expectativa. Mas quando Sua Excelência fez essa convocação e ainda ousou, e aqui me perdoe essa expressão tanto quanto inapropriada, eu disse: o tema será livre, porque eu estarei voltando à casa que sempre foi minha. E para isso eu me permito também, como Vossa Excelência se permitiu, dizer da minha admiração, respeito e amizade que nutro por todos da 15ª Região. E se lembrarem, ainda na bancada, o meu gabinete sempre esteve com as portas abertas. Eu nunca fechei as portas do meu gabinete. E assim o foi na Corregedoria Geral, o foi na vice-presidente e o é na presidência do tribunal. Os meus colegas não precisam agendar, os meus colegas ligam, estou indo e são bem recebidos. E se os recebo, ou outros que me procuram pela porta da frente, eu os levo na saída da porta da frente. Porque é uma portazinha lateral que é para a entrada do presidente, ou uma saída fortuita, mas que costumeiramente se usava para acompanhar o convidado para sair pela porta lateral, a que hoje chamo de ponha-se daqui para fora. Então, essa porta é daquelas em que o visitante talvez incomode um pouco, então eu sugiro que saia pela porta lateral, que ela é identificada lá no gabinete como ponha-se daqui para fora, para que eu não seja grosso, porque não é da minha personalidade ser grosseiro, absolutamente. E como disse certa vez o ministro Lélio Bentes, por quem nutro grande admiração, é um magistrado e um ministro excepcional, com preocupação social das mais elogiáveis. Certa vez, Sua Excelência, no meu aniversário, se não me engano, mandou-me um convite, mandou-me um cartão, me parabenizando pela passagem do meu natalício, e disse: apesar das nossas divergências. Eu disse: não, graças às nossas divergências, porque graças às nossas divergências é que o colegiado se consolida. E ninguém tem o direito de fazer juízo de valor sobre as decisões tomadas. Nós aqui vivemos sob o império da maioria. Lá no TST, muitas e muitas vezes, eu, o ministro Lélio e outros tantos colegas vencidos, ressalvamos o entendimento, damos o nosso entendimento, mas ressalvamos para adotar o entendimento do colegiado, da maioria do colegiado. Porque, se não for desse modo, o TST ele não cumpre o seu papel de uniformizar a jurisprudência. Ele chega àquele estágio em que, certa vez, talvez no ímpeto de insanidade mental, eu cheguei a qualificar de efeito pendular. Ora julga no sentido, ora no outro sentido. E isso não é próprio de um tribunal superior. E, felizmente, o ambiente que hoje nós temos no Tribunal Superior do Trabalho é de franqueza, de abertura, de amizade, tanto que eu os tenho como amigo, muito mais do que colegas, e se aceitei ser presidente do TST e do Conselho, aceitei na certeza de contar com a inestimável colaboração de todos os colegas, colaboração que não me tem faltado. E também, claro, eu tive que me valer da 15ª Região. Afinal, os melhores valores, me perdoe, ministro Lélio, estão na 15ª Região. Daqui... Doutor Adair Christ me acompanha desde a Corregedoria Geral. Dispensável dizer o que significa doutor Adair Christ. Uma pessoa aberta, extremamente amiga, de uma capacidade excepcional, em quem deposito toda a minha confiança, e desde então eu sempre ouço as críticas construtivas de Sua Senhoria antes que decida. Também subtraí da 15ª Região, Sua Excelência Desembargadora Ana Paula, que também me acompanha
desde a Corregedoria Geral, e também deposito toda a minha confiança, e recém-chegado, doutor Renan Haber, e de vez em quando eu tenho uns amnésias, uns surtos amnésicos com relação ao nome, e o doutor Renan, logo que chegou, eu chamei doutor Renato, seja bem-vindo. Ele ficou a olhar para saber quem é que eu estava me referindo. Mas depois dessas referências elogiosas, essa palestra, que eu não chamo de palestra, mas de uma interlocução, ou de uma exposição, ou como queiram, um coração aberto falando para pessoas amigas, quem sabe com a experiência de 35 anos de magistrado possa servir para os novos que queiram exercer a magistratura, que a exerçam com paixão e amor. Porque o dia que perder a paixão e o amor pelo exercício da magistratura, é preferível que a deixem. É preferível que a deixem, porque é um serviço público dos mais relevantes. Nós estamos a servir jurisdicionado, que, em última instância, estamos a servir a nação brasileira. E se fala muito da vetusta consolidação das leis do trabalho, que há necessidade de reforma. Penso que sim, e pontualmente, porque ela qualifica muito bem o que é empregado, empregador, as linhas mestras do que deve orientar o juiz de trabalho estão ali. Há necessidade de atualizações diante da contemporaneidade. Mas o artigo 8º da CLT, que não se lê muito, ou se lê, mas não se aplica, e é preciso que apliquemos, é um comando hermenêutico dos mais invejáveis, que nenhum interesse particular ou de classe prevaleça sobre o interesse coletivo. Isso em 43, na ditadura de Getúlio Vargas, que dizem a nossa CLT se inspirou no fascismo italiano, o que eu coloco em dúvida, porque se o sistema sindical poderia ter alguma ligação ao fascismo como estrutura de poder ou de manutenção de poder, o direito individual efetivamente não é. Mas um legado que o direito italiano nos deixou foi exatamente, temos um ramo do judiciário especializado na aplicação da norma protecionista do direito do trabalho. E o direito do trabalho hoje é uma das disciplinas mais importantes para a economia brasileira. Dependendo das nossas decisões, podemos colocar em xeque todo o sistema econômico do Estado, não esse sistema econômico bancário, que tem lucro fácil com manuseio de dinheiro alheio, mas sim a economia brasileira. E por isso a nossa grande importância. E não sejamos complexados, porque somos juízes do trabalho. Nada nos distingue, nada nos separa do juiz de direito, do juiz federal. Tudo nos une, porque todos nós detemos pela Constituição parcela da soberania popular. Com essas breves palavras, e me excusando pela exposição truncada, que falou mais o coração do que a razão, eu só lembraria, para dizer da dificuldade de fazer-se justiça, uma passagem de Anatole France, quando se referia ao ditado romano do Sunquique Tribuere, dar a cada um o que é seu, o que caracteriza a justiça formal, o que é fácil. Mas dar a cada um o que é seu dentro da concepção da justiça material, este sim é o grande desafio do magistrado. E Anatole France, com a ironia que o caracterizava, costumava dizer: é tão fácil resolver esse problema da justiça, do dar a cada um é seu. Dê ao rico a sua riqueza e o pobre a sua pobreza, e estamos conversados. E resolvia-se esse grande dilema da humanidade, que persiste há séculos e séculos, e há de persistir séculos e séculos.
E felizes de nós que podemos exercer esse munus, que eu diria divino, de estarmos voltados para a distribuição da justiça, lato sensu, para uma comunidade tão díspare quanto a nossa, em que os tribunais regionais procuram soluções que são próprias para cada uma das suas regiões. Tal o tamanho de um país continental como o Brasil, e tal a grandeza daqueles que realmente, vocacionados, honram e honram sobremaneira o Judiciário do Trabalho. E me perdoem os que não são da 15ª Região. Nada comparado ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, quer no seu primeiro grau, os desembargadores, porque não digo em razão de ter sido militante da 15ª Região, porque do TST reconheço as brilhantes decisões que aqui são tomadas. A todos, muito obrigado. Desculpem essa locução um tanto quanto truncada, mas é a expressão do meu coração, do meu agradecimento e do meu reconhecimento e amizade por essa grande família que é a 15ª Região. Muito obrigado.